Glória a Deus, paz e graça, igreja. Quem está feliz com Jesus? Como nós vimos ontem, o Senhor nos agraciou com esse lindo projeto aí que Deus usou o Claudinei para estar trazendo para a igreja. E eu creio que, como o Claudinei mesmo disse, nós não vamos sair daqui como entramos. Tudo que está sendo falado aqui, eu acredito que vai gerar fruto em nossas vidas. Ontem tivemos o privilégio de receber aqui o pastor Nixon, né? Homem abençoado, pregou muito, falou muito sobre a importância da palavra em meio à santificação. E a palavra ela é extremamente essencial. Sem ela nós nada somos, porque a palavra, o verbo é o próprio Jesus. Mas eu hoje quero falar de algo que anda junto. E que sem isso nós também não vamos santificar a nossa vida. É necessário ter uma coisa e ter outra, e ter outra, e ter outra. Ou seja, acredito que o Claudinei vai trazer algo complementando, o pastor também vai trazer algo complementando, mas eu quero falar de algo que você precisa compreender. Sem isso, a sua vida nunca vai ser santificada. E o que eu quero falar é a respeito de renúncia. Quem aqui entende o que é renúncia? O que é renunciar? Alguém pode falar algo em relação à renúncia? Deixar para trás, abandonar. É o sinônimo da palavra renúncia. E muitas das vezes as pessoas não entendem por que a vida não muda na presença do Senhor. Por que a pessoa não sobe, não é de alguma forma, como o Claudinei colocou, que não passa de ano, né? Como na escola, ela fica ali repetindo o ano. Ela vê as pessoas sendo curadas, ela vê as pessoas sendo transformadas, as pessoas dando fruto, vê as pessoas, né, desfrutando da glória de Deus, mas ela está ali, parada. Ela não está se movendo, ela não está vendo as coisas acontecendo na vida dela. Passa ano e entra ano, ela está sentada no banco da igreja e nada acontece. Aí eu te digo, essa pessoa conhece essa palavra renúncia? Será que ela deixou para trás algo? E é sobre isso que eu quero trazer e falar a respeito de santificação. Uma coisa anda com a outra. Abre a tua Bíblia comigo, Mateus 16. Glória a Deus, aleluias. Deus é bom. Deus é fiel. Glória a Jesus. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Deus é bom. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Glória a Jesus. Mateus 16, versículo 24 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou quem dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Amém? Você pode saudar essa palavra com a salva de palmas? Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós te rendemos graça, meu Pai, por essa oportunidade, a qual temos de ouvir a tua voz através do teu doce e santo Espírito. Fala com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Prepara cada coração aqui como uma terra fértil, Pai. E que esta semente lançada, ela produza frutos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
o texto ele é bem claro. Como eu disse ontem, foi falado muito aqui a respeito de luta do cristão que passa por dificuldades, que precisa da palavra, e que é essa palavra que o santifica, que é essa palavra que traz estrutura e força e sabedoria para ele passar pelas adversidades. Mas em relação à santificação, nós precisamos de muitas coisas, e uma delas é nascer de novo. Alguém que está morto, ele pode se santificar? Hã? E a palavra diz que aquele que não nasceu de novo, ele está morto nos seus pecados e... Desde quando você conheceu Jesus? Seja sincero com você mesmo. Você se considera um novo homem, uma nova pessoa, uma nova mulher? Você considera que houve esse nascimento? Ou você ainda entende que você é a mesma pessoa, que simplesmente você aprendeu a crer em Jesus, vir na igreja e buscar a Deus da maneira que você entende, da maneira que, né, você gosta? É preciso a gente fazer essa reflexão porque há necessidade de mudança. E se não houve uma mudança, ela precisa acontecer. O Senhor está falando aqui de algo que não é uma coisa para um ou para outro. Ele está falando aqui de algo que todos têm que atravessar este processo, têm que passar por este caminho. E para que eu entenda se eu realmente nasci de novo, se eu realmente sou uma nova pessoa, uma nova criatura, eu tenho que ver o que eu fazia e o que eu estou fazendo. Como eu conversava, como eu lidava com as dificuldades, como eu reagia às provações, às adversidades, como que eu vivia outrora e como eu estou vivendo agora. Houve mudanças realmente reais? Se não houve, é um grande indício que você precisa realmente nascer de novo. Nascer de novo não é somente ali passar pelas águas, é realmente ter novas atitudes. E para ter novas atitudes, eu preciso deixar algo para trás e construir um novo comportamento, junto com a instrução da palavra. Eu preciso aprender a caminhar, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a ser bom, a ser misericordioso, caridoso. E quem vai me ensinar isso? A palavra, como foi dito aqui ontem. Mas eu preciso deixar para trás muitas coisas para que haja espaço para o novo. Aonde tem o velho, o novo não pode entrar. Eu tenho que me abster dos velhos costumes, daquela forma de pensar, daquela forma de agir, daquela forma de ser que outrora eu vivia, sobre os conceitos e o entendimento próprio, a qual a vida me ensinou, de repente a minha família, os costumes, o mundo lá fora me ensinou. Eu agora preciso entender que eu sou uma criancinha e que eu preciso conhecer tudo como uma criança com a sua, né, com o seu tamanhozinho, ele começa a conhecer. Eu preciso aprender realmente. Mas se eu não deixar para trás aquela velha vida, se eu não deixar para trás aqueles costumes, eu não vou dar lugar para essa nova vida. E o que eu quero dizer com isso, o que a palavra quer dizer com isso em relação à santificação? Não há santificação sem um novo nascimento. Eu preciso estar vivo primeiramente. Eu preciso ter tido um encontro verdadeiro com Jesus, com a sua palavra, com a sua misericórdia, com a sua graça. E a partir daí eu vou começar a ter condição para entender, aceitar e viver a direção que Ele me dá através da sua palavra. Porque enquanto eu for o velho homem, eu vou sempre bater de frente com aquilo que não me traz conforto, com aquilo que me gera sacrifício,
com aquilo que me dói quando eu sou repreendido pela palavra de Deus. Vocês podem ver que a pessoa que não nasceu de novo, quando ela escuta um sermão a qual toca na ferida dela, ela se entristece. De repente ela nem consegue ficar na igreja, ela de repente vai embora do culto, ela se sente ofendida. Quantas vezes eu preguei a palavra para ímpios e aquele momento da palavra dura, a palavra que entrava lá dentro e mexia no mais profundo da alma daquelas pessoas, aquela pessoa virava para mim e falava: "Você me conhece da onde? Você está falando isso para mim por quê?" E começava a me confrontar, começava a me querer ali, mal ali naquele momento, porque ali não havia um nascimento. Ali havia o velho homem, cheio de orgulho. E isso faz com que a santificação ela seja impossível na vida dessa pessoa, porque ainda há uma dureza, há uma rejeição, não há arrependimento, não há o desejo de uma nova vida. E sem esse desejo, sem esse novo nascimento, não há humildade para entender que nós não somos nada e não podemos nada e não sabemos de nada e precisamos aprender dia após dia. Precisamos aprender como uma criança aprende todos os dias com o pai e com a mãe. Nós precisamos ser educados. E para que haja educação é necessária a correção, é necessária a exortação, a vara. Mas muitos querem somente a palavra doce, a palavra que traz ânimo, que levanta o ego, que faz a pessoa sair daqui com a mente assim: nossa, glória a Deus, Deus falou que eu vou sair vitorioso essa semana, que eu vou conquistar aquilo que eu tanto sonho, que eu tanto desejo. Muitos hoje querem escutar isso, mas eles não querem escutar que ele precisa descer, que ele precisa pôr a cara no pó, que ele precisa perdoar aquele que o ofende, que ele precisa amar aquele que não merece o seu amor. Muitos não querem ser confrontados, porque realmente não nasceram de novo. E isso torna impossível uma vida de santificação. É como um barro na mão do oleiro que não toma forma. Não tem como ser modelado. É um barro sujo, que não dá liga, que não tem humildade. E o texto vai falar para a gente de 3 coisas primordiais aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Primeiro, renunciar. Eu preciso realmente deixar para trás uma história, de repente sonhos, vontades, que às vezes no mundo até me fazia bem. Outro dia, um dia desse aí, eu trouxe na cela que eu era um baita de um dançarino. Eu adorava dançar. Era um hobby, era uma coisa assim, uma paixão mesmo. Eu entrava para uma discoteca e eu ficava 3, 4 horas de relógio dançando, saía de lá torcendo a camisa. Ah, mas dançar não faz mal. Dançar realmente não faz mal. Mas é uma coisa que eu tive que deixar. Que eu tive que abandonar. Era um prazer carnal, era um prazer mundano. Era pecado? Não. Não é só o pecado que nós temos que deixar para trás, mas também aqueles costumes que alimentavam o nosso prazer carnal, as nossas vontades humanas, mundanas. Isso tem que ficar para trás. Era algo que me fazia mal? De forma alguma. Não, me fazia feliz. Às vezes até ajudava na minha saúde, que era como se fosse um exercício ali também. E o que eu quero dizer com isso é que
a mente das pessoas é deixar para trás só as coisas ruins. Abandonar só as coisas ruins, nascer de novo só para as coisas que são do seu interesse. Não, o novo nascimento ele tem que ser completo. O Senhor diz que nós temos que ser separados, santos como Ele é santo. E não tem como eu ser santo vivendo as coisas deste mundo, não querendo me abster destas coisas que não são vistas como pecado, mas que me leva a viver o velho homem, que me levam a continuar vivendo a mesma vida que outrora eu vivia. E isso tem que ser realmente deixado para trás. Talvez filmes que você tinha costume de ver, mas que não edifica. Novelas que você tinha e era preso a isso, se deixasse era até um vício na sua vida. Mas será que isso edificava a sua vida? E a partir de agora, nesse novo nascimento, vai glorificar a Deus na sua vida? Vai te trazer algo bom? Alguns tipos de passeio, alguns tipos de conversa tem que ser deixado para trás, irmão. Amizades que muitas das vezes nasceram com a gente, mas escolheram outro caminho, uma outra forma de viver que tem que ser respeitada por nós. Mas nós não podemos nos relacionar com essas pessoas como antes nós nos relacionávamos. Nós precisamos seguir em frente. Jesus falou: se você quer vir após mim, larga tudo. Ele não falou para você renunciar a uma coisa ou outra. Ele falou para você nascer de novo, para você perder a sua vida, porque somente perdendo a sua vida, você vai encontrar uma nova vida. Tem pessoas que querem ser crentes, que querem ser santificados, que querem uma vida nova, mas querem continuar na rodinha do escarnecedor, aonde a piadinha, de alguma forma, até blasfema contra o Espírito, que a piadinha, de alguma forma, tem até o nome de Deus envolvido, e ela, para não ser desagradável, ela está ali no meio. Ela está ali no meio, achando tudo normal. O importante é eu não falar, é eu não contribuir com isso. Tem um ditado muito popular, muito conhecido e muito verdadeiro. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você quer ser sábio? Você quer ser santo? Você quer ser homem de Deus? Anda com sábio, anda com santo, anda com homem de Deus. Você vai desprezar as outras pessoas? De forma alguma. Você vai manter a sua educação, mas você não vai se relacionar, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Às vezes você está firmão na presença de Deus, você começou a envolver onde não devia, você começa a dar brecha. E essa brecha vai se abrindo. E essa brecha vai se abrindo. E quando você vê, isso está atrapalhando você. Isso está tirando de você a santidade. Isso está tirando de você a paz. E quando você vê, você está totalmente enrolado. E a maioria das vezes a pessoa só se dá conta que está totalmente enrolado quando ela já está realmente enrolada. Ela não vê a queda não, ela só vê quando ela já está realmente lá embaixo. E eu preciso entender que essa nova vida, ela precisa ser pautada na palavra de Deus. Se toda direção, se toda busca estiver pautada na palavra de Deus, eu posso até me equivocar, por falta, às vezes, de entendimento. Mas o Senhor promete que não seremos confundidos, que nós vamos realmente ser esclarecidos
dentro da nossa busca. Por que eu digo isso? Porque nem todo, entendimento que nós temos primordial é o certo. Por isso esse aprendizado constante. Por isso até mesmo aqueles que têm 20, 30, 40, 50 anos de ministério continuam aprendendo. Porque podem se equivocar por algum tempo no seu próprio entendimento, no seu discernimento daquilo que entenderam, daquilo que lhe foi ensinado. Precisamos aprender dia após dia. É um crescimento. E esse crescimento, quando ele tem humildade, ele gera frutos. E esse fruto, também chamado santificação, ele passa a existir na vida do crente. Daquele que nasceu de novo, daquele que renunciou àquela velha vida e está construindo uma nova vida pautada na palavra de Deus. Eu preciso negar as minhas vontades, igreja. Eu vejo crentes aí que, infelizmente, acham que nasceu de novo, mas estão vivendo as mesmas paixões que viviam antes de conhecer a palavra. Estão presos às mesmas paixões. E a pessoa não consegue romper, não consegue ser santificada. Ela não consegue ver ela sair do lugar. Ela vê as pessoas, como eu disse, rompendo, mas ela mesma não consegue romper. Então que possamos estar atentos e estar fazendo essa reflexão diária em nossas vidas. Eu gostava tanto disso antes de aceitar Jesus, isso ainda está presente na minha vida. Não é pecado, mas será que glorifica a Deus? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas vão glorificar a Deus. Nem todas vão fazer com que você seja visto como um servo do Deus Altíssimo, como um servo do homem santo, como filho do Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. E se o Pai é santo, o Filho pode ser qualquer um. Ele pode viver da maneira que deseja. Ele até pode, mas não pode viver junto do Pai. Porque para viver ao lado do Pai, ele tem que ser como o Pai. E a palavra vai dizer assim: pois que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes a pessoa vai ficar presa àquela vontade ali, aquele desejo dela. Ela vai conquistar muitas coisas neste mundo também, muitas das vezes, lutar, viver a vida dela, sacrificando para conquistar coisas, posses nessa terra. E quando ela chegar lá em cima, como eu disse outro dia aqui, não vai ter uma pedrinha preciosa na casa dela. Ela vai chegar lá de mãos vazias diante do Senhor. E vai ver todo mundo ali sendo recompensado pelas suas boas obras, por ter juntado tesouros no céu, por ter se preparado, santificado a sua vida, dado bom exemplo. Ela foi até salva, porque Deus escolheu ela e derramou graça para que ela alcançasse a salvação. Mas acho que vai ser tão frustrante para essa pessoa ver muitas pessoas recebendo honrarias, recompensas, garladão ali, e ela ali vendo tudo aquilo, contemplando tudo aquilo, e se perguntando: o que eu fiz com a minha vida lá? O que eu fiz com as oportunidades que estavam diante de mim? Então não perca a oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade a cada dia de ser uma árvore frutífera, de ter obras que glorificam a Ele, de ajuntar tesouros no reino do céu e de ser pessoas que realmente glorificam ao Senhor, que realmente vive uma vida aqui não para os seus gostos, as suas vontades, mas vive uma vida aqui para glorificar o nome do Senhor.
Eu preciso viver após esse novo nascimento para glorificar o nome do Senhor. Não para realizar os meus sonhos, os meus desejos, conquistar aquela casa dos sonhos, aquele carro maravilhoso, ter aquele casamento deslumbrante, ter isso, ter aquilo. Não. Tem que virar a chave. O objetivo agora é glorificar a Deus. E é com esse intuito que nós vamos entender e nós vamos começar a viver o processo da santificação. Enquanto tivermos preso às coisas deste mundo, às nossas vontades, os nossos sonhos terrenos, mundanos, humanos, nós não vamos dar lugar para as coisas de Deus. Algo tem que ser deixado para trás, para que o novo do Senhor venha sobre as nossas vidas. E para finalizar aqui, eu quero falar o que diz aqui no versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Se o Senhor voltasse hoje, igreja, é uma pergunta que você já foi confrontada e precisa ser confrontado sempre. O que estaria na sua mala? Qual o grau de santidade você está vivendo neste exato momento? O que tem na sua mala? O que vai te acompanhar? O que você vai apresentar ao Senhor? Então que você fique com essa pergunta e que você saia dessa noite aqui, que ainda vai ter muita coisa boa aqui para ser falada ao seu coração. Que você saia nessa noite daqui pensando assim: eu preciso realmente mudar. E não é porque de repente você não nasceu de novo, é porque nós precisamos mudar todos os dias. Por isso precisamos, como o pastor Nixon diz, ler a Bíblia todos os dias, mesmo sem vontade. Precisamos aprender todo dia com esta Bíblia, todo dia com a palavra do Senhor. Mas precisamos também nos sacrificar para não voltar ao velho homem, para não desfrutar das paixões que outrora nós desfrutávamos. Precisamos viver o novo de Deus. Amém, igreja? Isso faz parte do processo e isso é algo que não anda separado. Precisa andar junto. Santificação não existe sem renúncia, sem palavra e sem outras coisas que vão ser ditas aqui através da vida do pastor e do Claudinei em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando no seu coração em nome de Jesus Cristo. Amém?